Bom dia, turminha. Tudo bem com vocês? Então, hoje vamos lá para mais uma aulinha. Hoje é dia 4 de novembro, né? Dia 4 de novembro, nós vamos lá para mais uma aulinha. Hoje, quinta-feira, 4 de novembro, né? Hoje vamos falar sobre história, geografia, né? Olha só. Circulação de pessoas, mercadorias nos tempos históricos, né? Quem eram os tropeiros, né? Já viu falar em feijão tropeiro? Tudo já comeu feijão tropeiro? Já comeram feijão tropeiro? Por que o nome dele é tropeiro? O que são os tropeiros? Quem eram os tropeiros, né? Tropeiros vem de tropa, né? O que é uma tropa, né? Uma tropa é um monte de animais, né? Uma tropa de mulas, né? Desde a presença de nossos antepassados, existe movimentação de pessoas, de mercadorias, de alimentos e também de ideias, de hábitos, de costumes. No Brasil colonial, o que é o Brasil colonial, pessoal? É a época que o Brasil ainda era colônia, o Brasil pertencia a Portugal. Então era chamado Brasil colônia, Brasil colonial. Principalmente nos séculos 17 e 18. Os tropeiros tinham uma grande importância econômica. Ganhavam esse nome porque conduziam tropas de mulas e cavalos entre as regiões. Os tropeiros abriam caminhos transportando mercadorias e comercializando alimentos e animais. Também foram muito importantes na abertura de estradas e fundação de vilas e cidades. Então, quem eram os tropeiros? Eram pessoas, né, que viviam viajando, né, nas mulas, né, que tudo antigamente não tinha carro, não tinha trem, não tinha caminhão, então toda a mercadoria era transportada ou de navio, ou de barco, ou no lombo de uma mula, né, dos animais. Então essas pessoas que faziam esse movimentação, né, que faziam esse transporte de mercadorias nas mulas, né, o que é uma tropa? Uma tropa é um monte de mula. Então, eles faziam, né, no lombo de mulas. Então, eles eram chamados de tropeiros. Então, os tropeiros eram pessoas, né, que faziam que transportavam produtos no lombo das tropas de mulas, né? No Brasil todo. Ele era chamado de tropeiros. E por que o feijão tropeiro? Porque eles usavam, né, como eles não podiam estar cozinhando direto, eles cozinhavam algum feijão, né? Que era forte, né? Algum pedaço de carne junto com feijão, botava farinha e comia. Por isso que esse feijão, né? Era feijão dos tropeiros, né? Muito gostoso até, né? E ficou o nome feijão tropeiro, que foi inventado pelos tropeiros, né? E eles faziam esses transportes todos. Leia depois responda as perguntas. O que significa a palavra tropeiro? Tropeiro significa o quê? Pessoas que faziam essa movimentação, né? Alimenta, tá, uma grande importância ganhavam, não. Os tropeiros abriam caminhos, né? Movimentação, nossos antepassados, alimentos, ideias, hábitos, costumes. No Brasil, principalmente, os tropeiros tinham uma grande. Então, o que significa a palavra tropeiro? Tropeiro é a pessoa que, né, que conduz uma tropa, né? Há pessoas que conduz uma tropa é um tropeiro, né? A pessoa que conduz uma tropa, né? É uma tropa que é de mula, né? Quem conduz, né? Quem está levando uma tropa é chamado de tropeiro. Que tipo de atividade ou trabalho fazia um tropeiro, né? Ele fazia o transporte, abria um caminho transportando mercadorias e comercializando alimentos e animais. Né? Então eles comercializavam, né? Eles levavam mercadorias, né? E comercializavam essas mercadorias no Brasil todo, transportavam, faziam um transporte no lombo de mulas. Qual era a forma de locomoção utilizada pelos tropeiros? O que eles usavam para se locomover? Os animais, as mulas, né? A forma de locomoção era no lombo das mulas, né? O feijão tropeiro é um prato típico da culinária mineira e paulista. Mas você conhece a origem dessa comida? Pesquise. Então é para você pesquisar sobre o feijão tropeiro. Eu já estou falando com você, né? O feijão tropeiro, né?
recebeu esse nome porque esses tropeiros, essas pessoas, eles cozinhavam um feijão. Aí, como era ruim para carregar um feijão ali, né? Como é que vai carregar o feijão assim, né? Então, o que eles faziam? Eles pegavam o feijão, cozinhavam o feijão já com carne, já, botava farinha para ele ficar mais forte, botava farinha, botava mais tempero, e ali eles podiam melhor para carregar. Né? Então, quem inventou esses feijões, esse tipo de feijão, foram os tropeiros. Por isso que recebeu o nome de feijão tropeiro. É o feijão com carne e farinha. Então, você vai pesquisar e vai falar um pouquinho sobre isso aí. Deslocamento de pessoas e mercadorias. Adaptação ou marginalização? Marginal. O que é o marginal? Marginal, pessoal, é quem vive à margem, fora da sociedade, né? O que é uma margem? A margem do seu caderno é o quê? Olha, isso aqui, ó, é uma margem. O que está aqui dentro está dentro da margem. O que está fora, o que está fora da margem. Está à margem. Então, o marginal, quando chamam uma pessoa marginalizada, é uma pessoa que está fora da margem, né? Não está dentro da sociedade. Não está inserida na sociedade direito, né? Essa pessoa está à margem, né? Então é chamado de marginal. Muitas pessoas são marginalizadas, né? São pessoas boas, que têm boa índole, mas, né, estão fora da sociedade porque estão desempregadas. Quantas pessoas estão na rua, né? Porque não perderam suas casas, estão na rua, vivendo na rua. Essas pessoas estão marginalizadas, né? Estão fora da sociedade. Não tem emprego, não tem um cuidado médico, né? Não participam de uma igreja, não participam de uma escola, não estudam. Essas pessoas são o quê? São marginalizadas. Nós temos que fazer essas pessoas para nosso convívio. Essas pessoas precisam estar na escola, estar no trabalho, estar nas igrejas, né? Estar juntas, né? Nós precisamos ajudar essas pessoas. Observem bem as palavras abaixo. Aqui. O comércio é a atividade que movimenta diferentes produtos com uma finalidade lucrativa através da troca, da venda ou da compra de mercadorias. O que é o comércio, então? O comércio é a compra e a venda de mercadorias, né? Quando você, por exemplo, você compra uma mercadoria por R$10, você vende ela por R$15, né? Então você teve um lucro. Qual foi o lucro? 10 menos 15, sobrou R$5. Então, esses R$5 é o lucro. Então, todo comércio ele tem que ter um lucro, tá? Observe bem as palavras abaixo. Aqui as palavras que estão aqui, ó. Mercado, lucro, venda, preço, valor, permuta. Permuta é tipo uma troca, tá? Doação. Doação é quando você dá. Troca, vocês sabem o que é tráfico. Tráfico é o quê? Tráfico é uma coisa que é ilegal, é tipo uma compra e venda, né? Quando você trafica, né? Trafegar, vem de trafegar, sair de um lugar para outro, tá trafegando, né? Quando é um tráfico, e existe o tráfico ilegal, né? O tráfico é uma coisa, é um movimento ilegal, vamos dizer assim, é o tráfico, né? Dívida, escambo. Escambo. O que é o escambo? O escambo era a troca que os portugueses faziam com os índios, né? Era chamado de escambo. Comércio, moeda. Moeda é o quê? O dinheiro que você usa para pagar ou para receber. Pagamento é quando você recebe, né? Economia. Economia, tudo que se refere a dinheiro, quando você trabalha para ganhar dinheiro, você vende para ganhar dinheiro, né? Então, isso tudo está dentro da economia. Tudo que se refere a dinheiro é economia. Salário. Salário é quando a pessoa trabalha e ela recebe um salário. Dinheiro é a moeda, a mesma coisa de moeda. Cartão é o cartão que hoje em dia as pessoas usam, cartão de crédito, por exemplo. Negócio. Negócio é o comércio, né? Ouro é ouro, todo mundo sabe o que é. E empréstimo é quando você pega um empréstimo, você pega um dinheiro emprestado para depois você pagar. Agora aqui, ó. Complete as frases abaixo utilizando corretamente as palavras do gráfico, né? Utilizando essas palavras aqui. O comércio de negros africanos para o Brasil ficou conhecido como tráfico de escravos. Então, aqui é tráfico, né? Tráfico de escravos. A extração foi uma das principais atividades econômicas do Brasil colonial do século XVII. A extração o que eles tiraram do Brasil, né? Depois do pau-brasil.
Tiraram o ouro. Então, a extração do ouro foi uma das principais atividades econômicas do Brasil colonial no século XIX, no século XVII. Olha só, pessoal. É importante saber também o número romano. Ó. O X é 10, né? O V é 5. E os dois pauzinhos, 2. Então, toda vez que você bota um número à direita, você tem que somar. Quando você bota um número menor à esquerda, você tem que subtrair. Tá bom? Claro que você não pode botar um número, você não pode subtrair, por exemplo, eu não posso botar, eu não posso pegar 5, ó, o V é 5. 5 menos 10, pode? Não, não pode. Então, quando você tem um número menor à esquerda, então você tem que subtrair, tá bom? Então, quando você tem um número menor à direita, você tem que somar, ok? Quando você tem um número menor à esquerda, você tem que subtrair. Quando você tem um número menor à direita, você tem que somar, ok? Então, vamos lá, olha só. Então, aí nós vamos ter que somar, porque os números estão diminuindo, não estão? Então, nós vamos ter que somar tudo. 10 mais 5, 15, mais 2, 17. Então, século 17. A tem como base a produção, distribuição e consumo de bens e serviços. Bens. O que são bens? Bens são produtos, tá, pessoal? Bens são produtos. Eu tenho um bem, eu tenho um produto. Produtos são bens, tá? E serviços? Serviço é todo serviço que as pessoas fazem, é um serviço. Você pode vender um serviço? Pode. Eu vou na casa de uma pessoa, trabalho na casa dela lá e ela me paga. Eu vendi o que para ela? Vendi meu serviço. Então, isso se chama economia. Tudo que se refere a dinheiro se refere à economia. Então, a economia tem como base a produção, distribuição. Produção é o quê? Quando você produz um produto. Os produtos são produzidos aonde? Na indústria ou no artesanato. Então, a indústria ela produz a roça. O meio rural também produz. Eu posso plantar lá legumes lá e vender. Então, eu estou produzindo lá, né? Então, produção é um produto. Quando produz um produto, né? Por exemplo, eu vou lá na roça, lá eu planto alface. Eu estou produzindo o quê? Alface. E distribuir é o quê? Distribuir é quando você sai vendendo, né? Você sai distribuindo, é claro que você não vai sair distribuindo de graça, você vai sair vendendo. Então eu saio de casa em casa vendendo alface. Eu estou fazendo o quê? Eu estou distribuindo. Na verdade, eu estou vendendo, né? E o consumo? Consumo é quem compra. Quem compra está consumindo. Ok? Então, a produção, a distribuição e o consumo de bens e serviços fazem parte da economia. Quando o indivíduo ou grupo é excluído das relações sociais e de trabalho, chamamos de exclusão social. É o que eu falei com vocês. Pessoas que não estão na igreja, pessoas que não estão na escola, pessoas que não estão no convívio junto com as outras pessoas, elas estão excluídas. Aquelas pessoas, por exemplo, que estão na rua, né? Aquelas pessoas que estão na rua, né? Que estão no mendigo. Ele está na exclusão social, ele está excluído. Cotidianamente, criam e praticam estratégias para saírem dessa situação. Então, nós temos que criar estratégias para tirar essas pessoas, trazer essas pessoas para o convívio, né? É muito triste ficar isolado, ficar excluído, né? O trabalho informal e a cultura são estratégias que amenizam o problema da exclusão social. Qual é a profissão atualmente que não caracteriza como trabalho informal? O que é um trabalho informal, pessoal? Trabalho informal, pessoal, é aquele trabalho que a pessoa não tem carteira assinada, né? A pessoa trabalha sem carteira assinada, ela não tem vínculo, né? Ela não assinou um documento ali para ela trabalhar. Então, isso aí é chamado de quê? Trabalho informal. Quando a pessoa fala assim, eu trabalho para mim mesma. Você trabalha para quem? Eu trabalho para mim mesmo. Eu vendo, eu planto alface e vendo na rua. Isso é um trabalho informal. Eu não trabalho para ninguém, eu não tenho carteira assinada, eu trabalho para mim mesma. Eu sou autônomo. Então, isso é chamado de trabalho informal. O motoboy. O motoboy, apesar de trabalhar para alguém, mas ele não tem carteira assinada. Ele não tem carteira assinada, ele não tem um documento ali assinado. Então, é um trabalho informal, tá bom? O feirante, como eu falei com vocês, também é um trabalho informal. Ele trabalha na feira lá, ele não tem carteira assinada. É um trabalho informal. O motorista de aplicativo, né? O motorista, por exemplo, não motorista de táxi. Não motorista de táxi. Aquele motorista, por exemplo, de Uber. Ele trabalha para ele mesmo. Ele não tem carteira assinada. Não, me dá o celular aqui, por favor.
Não, vou deixar lá. Por favor, me dá aqui. Na sala. Por favor. Ele também, né, é um trabalho informal também. E o funcionário do Correio? O funcionário do Correio, não. O funcionário do Correio, geralmente, ele fez um concurso público, ele tem carteira assinada, então ele é um trabalho formal, formalizado, né? Então, o único aí, olha só, qual a profissão atualmente que não caracteriza um trabalho informal? O funcionário do Correio. O funcionário do Correio ele não é um trabalho informal, ele é um trabalho formal. O motoboy, o feirante, o motorista de aplicativo são trabalhos informais. Ampliando seu conhecimento, tá isso aqui, mas botaram isso aqui errado, tá, pessoal? O que? Botaram um livro do 6º ano. Primeiro, que nós não temos livro. Segundo, 6º ano, nós não estamos no 6º ano, então isso aqui está errado, tá? Desconsiderem isso aqui. Ok? Então, por hoje é só.